pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 92, versos de 1 a 4. Esse salmo belíssimo, né, que nos motiva a viver uma vida inteira, né, na presença do Senhor. É um cântico, um hino de gratidão que é cantado pelo povo de Deus nos momentos de congregação, de reunião. Os versículos de 1 a 4, então, nos dizem assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Durante todo o dia, durante todo o tempo, ele nos leva a pensar no valor de render graças e de louvar, de bendizer o Senhor. Vejam como ele fala no versículo 2: anunciar de manhã a tua misericórdia. Nós devemos fazer isto, né? Devemos anunciar de manhã as misericórdias de Deus e durante as noites a tua fidelidade. Ele então nos pede para que nós possamos discernir, compreender esta ação de Deus em nosso favor, pela graça, e assim reconhecer que Deus é merecedor, portanto, do nosso culto. Com isto, nós convidamos os irmãos. Com isto, nós queremos despertar a vontade ou a motivação de cada um para adorarmos a Deus nesse instante. Por isso, convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar? Peço a nossa irmã Cláudia que nos dirija a Deus nesta oração. Vamos orar com nossa irmã Cláudia, por favor. Vamos orar.
Saudemos-nos uns aos outros na paz do Senhor, com a paz de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Nós vamos cantar essa música agora, vamos fazer uma pequena separação. Na primeira parte comigo os homens cantam, na segunda com a Vera as mulheres, e depois a gente volta a se unir no coro, amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. As mulheres. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Nós vamos cantar mais um cântico, nos preparando para confessar diante de Deus os nossos pecados. Então, mesmo assentados, vamos nos colocar na presença do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Oremos. Senhor, nosso Pai grandioso, nós reconhecemos, Pai, o prazer de estar na Tua presença, de louvar o Senhor, de bendizê-lo. Nós reconhecemos também, querido Pai, que pouco temos a oferecer, porque verdadeiramente o Senhor fez muito em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por Ele nós nos encontramos nesta hora, rendidos aos Teus pés, Te louvando, mas também buscando, Pai, crescer, porque pedimos perdão, queremos melhorar como servos que louvam em espírito e em verdade e que com seus atos proporcionam o Teu deleite, a
tua satisfação conosco. Pelo teu Espírito em nós, pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida melhor, a viver uma vida conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo. Para a tua honra e para a tua glória, aqui estamos. Amém. Livro de Jó, capítulo 14, versos 18 e 19, nos ensinam que morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. Perdão, irmãos, é o livro de João. Perdão. Versículos 18 e 19, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Isto, portanto, é a certeza que nós temos de nos aproximarmos de Deus em arrependimento e vivermos abundantemente, porque Ele vive em nós. Por isso, louvemos a Deus. Nós gostaríamos de perguntar se as crianças vão entrar nesse instante, por favor, pediria ao diácono Célia, por gentileza, peça para as crianças virem. Tá bom. Nós vamos então nesse instante louvar ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? São muitos os motivos que a gente tem para agradecer ao nosso Deus, para demonstrar gratidão a Ele. E acho que o maior de todos é que Ele se permitiu ser encontrado por cada um de nós, né? Ele nos encontrou e permitiu que a gente tivesse um encontro com Ele. E isso é maravilhoso, é o que nos move, é o que move a vida do cristão. Esse encontro primeiro que a gente teve com o nosso Senhor Jesus Cristo e que deu um novo significado à nossa vida. E é isso que nos faz tão gratos e desejosos de estar na casa dEle e de louvar o nome dEle com cânticos e com tudo que a gente tem. Amém? Procurando uma resposta, esperando encontrar algo a me completar, mas hoje eu sei porque é que eu estou aqui. Hoje eu sei, vim para servir. Quantos dias eu passei procurando uma resposta, esperando encontrar algo a me completar, mas hoje eu sei porque é que eu estou aqui. Hoje eu sei, vim para servir. A resposta quebra as barreiras e me estende a mão. Hoje eu entendi e vou prosseguir. Para o alvo eu vou, pois contigo estou. Hoje grato sou pelo teu sublime amor. Quantos dias eu vivi sem motivo pra sorrir, sempre tão ocupado e tava tudo errado. Hoje eu sei que é que eu estou aqui.
pois contigo estou, hoje grato sou por teu sublime amor. Tu és a resposta e o caminho, quebra as barreiras e me estende a mão. Hoje eu entendi e vou prosseguir, para o alvo eu vou, pois contigo estou, hoje grato sou por teu sublime amor. És minha alegria, minha melodia, não hesitarei, te adorarei, hoje grato sou por teu sublime amor. És minha alegria, minha melodia, não hesitarei, te adorarei, hoje grato sou. 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 Por teu sublime amor. Glória a Deus, aleluia. Somos gratos ao nosso Deus e, como pessoas gratas, como pessoas que entenderam de verdade qual que é o caminho a seguir, a gente deve fazer o que a Bíblia nos diz. Quando Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós somos aquelas pessoas que devemos demonstrar amor pelo nosso Deus, guardando os seus mandamentos e fazendo, cumprindo a vontade dEle durante a nossa vida, buscando ao Senhor, porque Ele está em todos os lugares e a gente tem sim condição de buscá-lo sempre. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora.
vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me
te engrandecer o nome, Pai, porque o Senhor nos atrai de uma maneira tão especial, não com a mensagem de morte, mas com a mensagem de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor é que nos atrai gentilmente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o único caminho que leva à salvação e que outros caminhos conduzem à morte. Mas nós agradecemos porque a tua oferta, Senhor, para nós é vida. É escolher o bem e seguir o bem, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa opção de vida. Muito obrigado porque o Senhor alcançou cada um de nós aqui. E o Senhor nos dá uma opção de uma vida que é imerecida, Senhor. Muito obrigado porque nenhum de nós merece, mas o Senhor nos alcança com graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus aqui nós te louvamos e agradecemos. Amém. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Nós passamos nesse instante a palavra para as crianças. Elas farão então a sua participação nesse momento. A graça e paz, igreja. A gente preparou um breve resumo do que foi trabalhado com as crianças esse mês e a gente gostaria de compartilhar com a amada igreja 2 vídeos e um terceiro de finalização, e aí as crianças vão fazer uma pequena apresentação para vocês. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Apaga a luz, por gentileza. Só um minutinho. Então, nós vamos fazer a apresentação das crianças, que o vídeo não copiou, a gente vai ter que copiar novamente, tá bom? Vamos lá? Pode trazer? Vamos trazer as crianças para a gente. Os meninos aqui comigo. Ó, a fila. A gente tinha preparado um vídeo, a gente vai procurar trazer esse vídeo no final do culto, para os irmãos poderem se alinhar ao nosso pensamento, né? Amém. Nós queremos pedir a ajuda da igreja para estarmos cantando junto com as crianças. Então, assim, é aquele cântico, aleluia, 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 glória ao Senhor. Então, esse lado irá cantar com o tio Marlon e os meninos. E esse lado cantará com a tia Fernanda e as meninas, tá bom? Então, nós vamos começar esse lado de pé e esse lado aqui sentado, tá bom? Nós vamos cantar 2 vezes para os irmãos que não lembram, lembrem, ok? Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer um símbolo do que nós estudamos durante esse mês e as crianças vão estar explicando o que é o tabernáculo para a amada igreja.
É a timidez, né? Mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Acabamos de fazer bonitinho, mas acho que a emoção está perto da igreja. Tá? Esse mês nós trabalhamos sobre o tabernáculo. E nós pudemos espanar com as crianças, desde a saída do Egito, do povo do Egito, né? A parte que Deus fala com o povo através do tabernáculo que foi levantado para que o povo tivesse encontro com Deus, que o povo tivesse ali intimidade com Deus, né? E nós podemos também ali espanar com as crianças a oportunidade de falar para eles que hoje nós somos o tabernáculo de Cristo aqui na terra. Nosso templo hoje é como se fosse naquela época, com o tabernáculo daquela época. Nós temos aí o nosso pastor, que é nosso líder, como nós tivemos antigamente os líderes daquela época. Nós temos hoje o nosso tabernáculo, os nossos líderes, e hoje nós temos a oportunidade de ter a nossa casa aqui. Eu fiquei tão feliz, né, com as crianças, que falando assim, hoje a gente pode entrar no tabernáculo. Antigamente, o povo não podia entrar no tabernáculo. Então, eles viram a diferença daquela época, que tudo se fez novo através, né, da volta de Jesus. Então, assim, é um privilégio para a gente poder estar trabalhando com as crianças e a gente ver que Jesus está no meio de todos nós, né? E a gente pode aprender mais um pouquinho de Cristo através da vida das crianças nesse momento que nós tivemos. Tá? Eu queria agradecer a todos os professores que esteve à frente desse trabalho, a Priscila, né, por esse trabalho que ela tem colocado à nossa igreja. Eu queria que a Priscila, né, e o pastor viessem aqui para agradecer, a gente orar por esse momento de entrega desse trabalho desse mês. Amém? Senhor, nós agradecemos por esse momento precioso, quando os nossos filhos, as nossas crianças, também, Pai, revelam, testemunham o que elas têm recebido do Senhor através desses irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida dos professores, a vida destas crianças, de seus familiares, e que esta mensagem fique gravada para todo o tempo desses pequeninos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós vamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 11. Atos 11, vamos ler do verso 1 ao verso 18. Atos 11, de 1 a 18. Atos 11, de 1 a 18. Vamos ler, irmãos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol
baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos fazer uma breve oração? Eu peço nesse instante a nossa irmã Priscila que nos dirija a Deus nesta oração. Irmãos, a primeira observação que nós queremos partilhar com os irmãos nesta leitura que fizemos, é que esses 18 versículos praticamente são os mesmos que nós encontramos no capítulo 10, do qual nós comentamos já da semana passada, no domingo e na quarta-feira. São trazidos o mesmo relato que nós encontramos nesse capítulo 10, quando o fato, na verdade, é registrado e, desta maneira, é comunicado pelo autor do texto, que é Lucas. E aqui ele novamente relata, mas já colocando os acontecimentos, o relato dos acontecimentos através de Pedro, para que, desta maneira, ele cumprisse com aquilo que lhe foi proposto na oportunidade. E é isto que nós queremos despertar, portanto, no coração dos irmãos, o que é proposto para Pedro. Então, a primeira ideia que nós queremos, ou a segunda ideia que nós queremos lançar aos irmãos, é que este é um texto típico de uma recepção de novos convertidos. Então, se o primeiro instante era o fato se transcorrendo, é importante que nós agora observemos nesta mesma, ou a repetição dessa narrativa, a partir da ideia da chegada de novos convertidos à igreja do Senhor. E alguns detalhes importantes devem ser observados por nós, porque nós somos igreja e, por certo, vamos receber pessoas novas para o convívio da fé, para o exercício da vida em Cristo Jesus, para o desenvolvimento, portanto, da missão que nós temos a partir do Senhor Jesus. O primeiro detalhe que nós não podemos deixar de observar nesse aspecto é que a igreja
é de muita importância para o novo convertido. Ela é imprescindível. E nós queremos adiantar um pouco mais dizendo: a harmonia da igreja é muito importante para o novo convertido. E esta ideia, ela se fundamenta porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, nos faz compreender a necessidade de uma harmonia presente no meio daqueles que compõem, daqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Jesus diz ali, né? Eu e o Pai somos um, e é necessário que vocês sejam um, para que as pessoas creiam que eu sou o Messias, o enviado de Deus, que vim para trazer salvação. Então, irmãos, esta ideia nos é transmitida e vamos destacar também 3 aspectos que são importantes, tendo esse pano de fundo. A primeira é que Pedro, ao expor, ao corresponder o argumento ou a arguição que lhe fora feita, ele, podemos perceber, ele desenvolve alguns pontos que vocês, que eu, que todos nós precisamos observar. E a primeira ideia, Pedro está relatando a chegada dos novos convertidos ou dos gentios. Então isso é um aspecto importante, né? Embora Paulo já estivesse trabalhando na região da Cilícia, tendo como Tarso o ponto principal de ação, nós devemos entender que este foi registrado por Lucas, a fim de que nós entendamos esta chegada dos gentios, a importância desta chegada dos gentios, esse choque que provocou com aqueles que já faziam parte da igreja, que eram os convertidos de Jerusalém. Em tempos de tamanha volatilidade, irmãos, da fé, do exercício da fé, é de se estranhar que Pedro, um líder como era, já citamos um pouco na semana passada, tendo sido chamado para dar explicações, e também se coloca à disposição daqueles que o chamaram para dar explicações, por exemplo, deste fato, da entrada desses estrangeiros ou desses gentios para a comunhão da fé. A compreensão, portanto, deste fato é fundamentado nas palavras de Jesus, quando disse que a harmonia entre os irmãos, a unidade entre os irmãos, é preponderante para que o mundo, para que o incrédulo, para que aqueles que não fazem parte creiam. A salvação de pessoas passa, portanto, por um compromisso de unidade, por um compromisso de harmonia, onde todos estejam acessíveis, onde todos estejam abertos a uma reflexão em torno do que está acontecendo, a chegada de novas vidas. As minhas necessidades ou as necessidades particulares, e quando lemos aqui o texto, o direito de Pedro, as necessidades de Pedro fazendo parte da igreja, não foram maiores do que a certeza de que Jesus, de que Deus estava trabalhando na chegada de novas pessoas, novos crentes para comporem a comunidade dos salvos. Então, esta é, queridos irmãos, uma explanação, uma exposição por ordem, diz aqui o apóstolo, né? No versículo de número 4, nós lemos o seguinte: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. O que quer dizer isso? Ele fez uma exposição de acordo com aquilo que estava sendo vivido por ele. Ele estava sendo arguído, ele estava sendo questionado, ele estava sendo perguntado. Por quê? Porque este fato é novo, e este fato não poderia acontecer sem um entendimento adequado entre todos que faziam parte da igreja naquele instante. Então, a igreja que estava recebendo queria entender direito. Pedro, que estava sendo um dos agentes desta recepção, ali se propõe, se coloca à disposição para a explanação, para a explicação. Então, esta abertura de mente, de coração,
é preponderante, é fundamental. Ela é imprescindível para que o novo convertido possa se sentir acolhido, possa se sentir bem, possa sentir que ele fez a opção correta, a opção certa. E a partir de então, o seu desenvolvimento vai acontecer. Um segundo ponto nesse quadro, que nós queremos compartilhar com os irmãos, é que a importância de cada um contribui para a salvação de vidas. Em sua defesa, Pedro narra fatos ocorridos com ele. Lembrem como ele falou dos acontecimentos. Ele disse que teve uma visão de um lençol que descia do céu. Diz ele que neste lençol havia uma série de animais, os quais eram a ele servido na oportunidade. É interessante, Pedro estava com fome, como comentamos no outro domingo, provavelmente passando por um período de jejum até a hora do almoço. E nesse instante ele, em oração, ele tem, portanto, esta visão em que ele detecta claramente uma voz soberana, uma voz superior, uma voz do Senhor, que diz a ele: mata e come, mata e come. Então ele ainda corresponde a esta ordem dada a ele da seguinte maneira: mas eu nunca fiz isto, eu nunca comi nada que fosse impuro, eu nunca pus em minha boca nada que não fosse para que eu colocasse na minha boca, por que agora eu vou fazer isto? E por 3 vezes ele relatando, dizendo: isto aconteceu. Irmãos, é claro que o apóstolo Pedro entende que estava acontecendo um fato sobrenatural, um fato que estava além, portanto, da sua autoridade, além da sua condição. É fato, queridos irmãos, que ele está entendendo que aquela visão que lhe foi proporcionada deve ser atendida, deve ser obedecida. E é isto que ele argumenta naquela oportunidade. Mas ele ainda vai além, dizendo que este acontecimento não foi isolado, ele foi paralelo, ele foi correspondido por outro, que foi justamente aquele que diz respeito a um novo convertido, que era Cornélio naquela ocasião. Então ele também relata o que aconteceu com Cornélio. Olha, Cornélio estava com os seus familiares, reunido em sua casa com os seus familiares, e ele teve também um êxtase ou uma visão. Na verdade, o Cornélio, ele foi visitado por um anjo, um enviado de Deus. O anjo vem justamente com esse propósito, trazer a vontade, comunicar o interesse de Deus. O anjo veio a Cornélio e disse a ele que as suas orações eram ouvidas, que o seu comportamento era correspondido, atendido por Deus, tinha atenção de Deus, e que ele precisava, a partir de então, mandar chamar ao apóstolo Pedro. Então, claramente, aqui fica muito mais evidente, muito mais claro, que a chegada do novo convertido é precedida por uma ação divina, por uma ação sobrenatural, por uma ação do Senhor. Pedro entendeu isto, tanto aquilo que se passou com ele, como aquilo que ele ouviu depois, quando esteve em obediência à voz que mandava ir àquele lugar. Ele entendeu, portanto, que a chegada de um novo convertido não acontece sem que Deus estivesse trabalhando. E há aqui, podemos colocar, queridos irmãos, uma organização da parte de Deus que começa lá no céu. E essa organização e essa determinação, ela acontece a partir do envio de mensageiros, ela acontece com a participação do próprio ser divino, na manifestação, na encarnação do próprio Filho unigênito, do único Filho divino, que vem e se manifesta como a determinação da vontade divina. E por fim,
se conclui da parte de Deus como uma motivação especial que o Espírito Santo promove e o faz isso através do ser humano. Então, queridos irmãos, Pedro entendeu que ele não poderia verdadeiramente ser negligente, ser indiferente àquilo. Então, o que faltaria para que a salvação acontecesse? Para que o novo convertido passasse a fazer parte da comunidade de Deus? O anúncio. E é isto que nós encontramos aqui nesse texto. Versículo 14 nos chama a atenção que as palavras que Pedro usaria, o que ele anunciaria, seria instrumento para a salvação de Cornélio e de toda a sua casa. Então, prestem atenção nisso. Toda vez que há salvação, toda vez que alguém é encontrado por Deus e se encontra com Ele, esse movimento se desenvolve. Primeiro Deus, organizando-se, enviando os seus mensageiros, fazendo a sua vontade acontecer, possibilitando, portanto, que essa vontade não seja frustrada. Ela vai ao encontro, ela vem ao encontro, e depois nós podemos, como instrumentos, ser talvez o toque final, onde Deus atesta a sua graça, nos mostrando também que Ele quer nos usar nesse sentido. Toda obra de salvação acontece pela misericórdia de Deus e pela nossa instrumentalidade. Pela manhã nós estávamos conversando com a classe de jovens, falando sobre ídolos, e algo ficou muito claro na nossa reflexão. Não há salvo que não seja, portanto, utilizado para a salvação de outrem. Não há salvo que não venha a ser utilizado para que outrem encontre a mesma graça. Isso quer dizer, queridos irmãos, que todos nós, na verdade, estamos em missão, que todos nós temos algo a fazer e que vai corroborar, que vai concluir-se com a salvação de alguém. É importante que nós possamos perceber isto. É importante que nós possamos atentar para isto. É importante que nós possamos nos ver assim. Contudo, também é importante admitirmos que se não houver harmonia, que se não houver a paz, que se não houver entendimento, que se não houver acordos, todo esse mover de Deus encontrará resistências que provocarão um retardamento na obra de salvação que o Senhor quer realizar. É possível isto, irmãos? Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus é grandioso, mas é possível nós compreendermos que esse quadro contrário pode provocar o retardamento da salvação de alguém? Será que nós poderíamos pensar nisso desta maneira? É verdade, Deus diz o seguinte, Deus diz através de Jesus que se os discípulos calarem, as próprias pedras clamarão. Mas vamos pensar em dois fatos importantes. Um é este, que os irmãos atentam à obediência de Pedro. Imediatamente, vejam só, imediatamente a obediência de Pedro, ao ele ser instrumento da fala de Deus para a casa de Cornélio, ele nem havia terminado o seu discurso, a salvação aconteceu ali, naquele lugar. Porque os sinais mostraram isto. Os sinais mostraram isto. E Pedro, ele é claro quando ele diz naquela oportunidade o seguinte, né? As coisas aconteceram como aconteceram conosco. Então, quando Pedro está falando para a igreja que ali está questionando a ele a salvação vinda destas pessoas, ele diz o seguinte para essas pessoas: assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu conosco, que estamos aqui debatendo esse tema, está acontecendo e aconteceu também com Cornélio e sua casa.
Mas há um outro episódio que nós não podemos deixar de lembrar, que é o chamado de Jonas. Todo o livro de Jonas, os seus 4 capítulos, ele se desenvolvem de uma forma que Jonas resiste a atender aquilo que os céus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo com o propósito de salvar não só uma pessoa, mas com o propósito de salvar centenas de pessoas, que era a cidade de Nínive. Como diz o texto das Escrituras, onde havia mais de 100 crianças que não distinguiam entre o direito e o esquerdo, quantas pessoas existiam naquela cidade e que fama que tinha aquela cidade. Então, esse contexto, essas características, muitas vezes nos levam a respostas que retardam esta salvação que Deus está realizando. Os planos de Deus não são frustrados, mas, por certo, muitas vezes eles são retardados, ou eles demoram a acontecer. Então, imagine o seguinte: talvez você pense muitas vezes que a salvação de algumas pessoas queridas está demorando. A salvação, às vezes, de filhos, a salvação de esposo, a salvação de esposa, está demorando para acontecer. Mas nós lemos aqui no texto, o que vai ser repetido mais adiante, que quando alguém é salvo, a sua casa é alvo desta salvação, da obtenção desta salvação. Paulo, por exemplo, responde assim ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é justamente isso que acontece aqui, e é isso que nos é transmitido no versículo 14: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Nós não podemos atestar por narrativas que toda a casa do carcereiro se salvou, mas a gente crê nisso. Mas com certeza aqui é um testemunho claro de que a casa de Cornélio se salvou. E ao mesmo tempo, a cidade de Nínive, que teve a sua salvação promulgada, atestada, porque Jonas foi lá, passou por uma espera, teve que passar por uma espera. E o que nós encontramos nesta espera? Nós encontramos um virar as costas para Deus, nós encontramos uma direção contrária àquela proposta por Deus, nós encontramos um fenômeno, que foi um grande peixe engolir um ser humano, e esse ser humano ainda se manter vivo, mas passando as dores e as dificuldades deste episódio estranho, extraordinário. Nós encontramos esse peixe vomitando este ser humano. Se nós nos lembramos bem, quando nós lemos outras vezes que esta ação é cometida, não são momentos bons, Por exemplo, nós nos lembramos de Pedro quando ele diz que o que conhece e renega e volta e não atende é pior do que a porca que volta ao lamaçal, ou o cachorro que vai ao seu vômito, E nós encontramos também Jesus transmitindo a João que porque não és quente e nem morno, vomitar-te-ei. Então são momentos ruins, e esta experiência não é boa para ninguém. Há muita dificuldade nisso. Então, essa figura de linguagem usada para expressar isto, realmente, queridos irmãos, não é oportuno e não é agradável. Mas o peixe trouxe para fora Jonas, atestando justamente que aquela sua postura era indigesta. Era um comportamento não aceitável, era um comportamento que não fez bem, era um comportamento que não agradou a Deus, que não glorificou a Deus. Mas depois, Jonas atendeu e a cidade foi salva. Quem era Nínive? Senão uma cidade de bárbaros, uma cidade de pessoas que faziam muita maldade, uma cidade de pessoas que não tinham o mínimo temor de Deus. Por que nós estamos destacando isso? Porque com certeza foi isso que aquelas pessoas que arguíram, o apóstolo Pedro também arguíram.
argumentaram na oportunidade. Não são pessoas boas, não são pessoas que mereçam, portanto, alguma coisa da parte de Deus. Mas Pedro entendeu que Deus estava movendo o sobrenatural e queria usá-lo como instrumento pela sua graça para que isso aconteça. Então, irmãos, para concluir, é um privilégio viver a obra do Senhor. É um privilégio ser chamado, ser salvo, desenvolver alguma ação, algum tipo de talento ser desenvolvido, praticado. Isso é maravilhoso. Mas é importante que nós entendamos o seguinte: isto é para a salvação. Isto é para o exercício da salvação. Como coletividade, é para que os novos convertidos se sintam bem, para que eles tenham interesse em crescer, em se desenvolver. E na particularidade, lá no nosso lar, é para que a nossa casa alcance esta promessa de Deus. Talvez você sirva na igreja com um dom e um talento e na sua casa com outro. Reflita nisto, pense nisso. E concluindo, pense no que Pedro respondeu, a pergunta que ele deixou no versículo 17. Se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Não é boa coisa resistir a Deus. Não faz bem resistir a Deus. Então que Deus nos abençoe e que nesta hora, queridos irmãos, também quando estamos reunidos, cultuando, adorando e nos propondo a recebermos a mesa do Senhor mais uma vez, que esses valores presentes nesse texto possam nos ajudar a compreender a quanto anda a missão que eu tenho de produzir vida, salvação em torno de mim. Porque é isso que está acontecendo em torno de Pedro, de Cornélio e de toda a igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos nesse instante nos preparando para a mesa do Senhor. Vamos cantar um hino, vamos louvar ao nosso Deus.
mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Melhor do que tudo, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro ao meu Jesus e segui-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro ao meu Jesus e segui-lo até Olha, quem se sentir à vontade e quiser, dê a mão para quem está do seu lado. Quem quiser colocar a mão no seu ombro, abraçá-lo. Nós vamos agradecer a Deus por essa dádiva nesse instante. Isto estamos falando para quem quiser, tá bom? Quem se sentir aí à vontade de fazer isto. Nós vamos orar nesse instante. Eu peço ao Danilo que nos dirija a Deus numa oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que se renova a cada dia e se renova nas nossas vidas, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe este momento, Senhor, de comunhão, de partir o pão, Senhor, em Teu nome e em Tua memória, ó Deus. Eu venho te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar mais uma vez e convido os presbíteros a virem à frente, por favor. Pela manhã nós falamos um pouco, da dimensão presente, passado e futuro da mesa do Senhor. E nesta hora nós estamos mais uma vez diante dela, atendendo à orientação de Jesus. Se há algo que não vai contra a vontade de Deus, a vontade do Pai, é o fato de estarmos juntos e partilharmos da mesa. Por conta da dureza do nosso coração, mais uma vez devemos atestar que fazemos isso uma vez ou duas por mês, Mas a vontade de Deus é que todas as vezes que nós estivéssemos juntos, nós partilhássemos da mesa. Isso faz parte, portanto, dessa característica nossa, de tornar, às vezes sem valor, coisas que são tão importantes. Mas Deus é misericordioso e Ele não nos trata segundo essas nossas limitações, isto que o pecado veio fazer conosco. Todas as vezes, irmão, que você pedir perdão a Deus, que você orar, peça perdão. O pecado é algo muito trágico na vida do ser humano. Prejudicou tremendamente esta relação dele com Deus. Então, não se esqueça de fazer isto. Peça perdão todas as vezes que você falar com Deus. Quando você estiver no silêncio, quando você estiver buscando esta face de Deus, não se esqueça de fazer isto.
mas ao mesmo tempo também exalte ao Senhor, porque que coisa grandiosa Ele fez por nos amar, para nos salvar. Ele não poupou o seu Filho único, seu Filho amado, para vir nos substituir na cruz, por causa dos nossos pecados. Então também não se esqueça de exaltar. Se quiser fazer isso às vezes em público, sair pulando, faz parte verdadeiramente, né, de um coração que reconhece o benefício de Deus, o benefício de Jesus. Que Deus possa, nesta hora, portanto, nos alegrar assim, nos trazer esta consciência de vida. Nós somos salvos e vivos graças a Jesus, este amigo que acabamos de exaltar com este cântico. É melhor do que tudo. Que Deus possa abençoá-lo nesta hora. Nós vamos então partilhar da mesa, recordando as palavras que Ele deixou para que nós assim repetíssemos quando instituiu este santo sacramento, este sinal da graça bendita através da sua obra na cruz do Calvário. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e deu aos discípulos, dizendo-lhes: este é meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo-lhes: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por amor de vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Se assente a esta mesa com a sua casa, com a sua família. Todo aquele que vai participar da mesa, por favor, se coloque de pé com os seus para serem servidos. Assim comam e bebam do pão e do vinho. Podemos cantar esse hino novamente? Vamos cantar. Tinha cansado de te desapontar, como estava esgotado, tentando tentar virar as minhas costas. Saiba, não vou mais olhar. Pode fechar a porta, nunca mais vou Tinha cansado de te desapontar, como estava esgotado, tentando tentar virar as minhas costas. Saiba, não vou mais olhar. Pode fechar a porta, nunca mais vou voltar. Mas não foi isso que ele fez. Ao correr me alcançou outra vez e disse que foi pela graça que os seus braços foram pregados, bem abertos por amor a mim.
irmãos podem assentar, nós vamos nesse instante ouvir os nossos recados antes de partirmos para o nosso viver. Por favor, Roberto, pode vir. Boa noite, igreja, tudo bem? Mateus, você põe lá aquele slide com aquele número de telefone lá. Gente, boa noite. Nós estamos começando a implantar um novo número de comunicação da igreja com os irmãos aqui. Ele é uma lista de transmissão, ele não é um grupo, né, de WhatsApp, mas é uma lista de transmissão. Então, nós já tínhamos um grupo de WhatsApp, eu já peguei todos os números de telefone que estavam lá, já coloquei esses números no cadastro e já botei todo mundo que estava naquele grupo. Só que hoje eu e a Amanda olhando as nossas agendas com o que tinha lá, tinha muita gente que ainda não tinha o cadastro do WhatsApp naquele grupo. Então, o que eu peço para vocês? Anotem esse número, cadastrem lá no contato de vocês e mandem um WhatsApp com o nome de vocês para esse número. Aquele que já recebeu uma mensagem ontem, anteontem, pode ficar tranquilo, porque já está cadastrado. Aquele que ainda não recebeu nenhuma mensagem dessa transmissão, que vocês deem o nome através do próprio WhatsApp, ou me procure agora no final do culto e passa para mim o seu nome e a gente cadastra isso. O que vai ser direcionado nesse WhatsApp? Todos os avisos que a igreja precisa passar para os irmãos. Então, o conselho tem uma agenda e quer passar para os irmãos, ele vai passar através desse WhatsApp. A diaconia tem algum trabalho, algum evento, alguma coisa para passar para vocês, vai passar através desse WhatsApp. Todas as mensagens que os líderes de cada ministério tiverem, que quiserem comunicar aos irmãos da igreja, que transmitam a mensagem para esse WhatsApp, e eu vou pegar essa mensagem e vou replicar para toda a lista de WhatsApp que já tem lá, de irmãos que estão cadastrados. E o pedido de oração, como é que eu posso fazer? Pode mandar o seu pedido de oração para esse número, e a gente vai repassar para o grupo aquele pedido de oração. E assim por diante, a gente vai deixar uma comunicação da igreja um pouco mais organizada, no sentido de nós vamos mandar as informações para você sempre por um canal. Então, querem falar com a igreja, querem mandar um comunicado, mandem para esse número, e aí logo que possível a gente já retransmite. Ele não vai ser online, então você mandou, aguarda um pouco, durante o dia a gente replica essa informação. Amém? E o outro aviso que eu queria dar, já aproveitando que eu estou aqui, é o seguinte: a gente está a todo vapor com o Ministério de Casais. Então, sexta-feira nós nos reunimos aqui na igreja, quem participou da equipe Aliança, quem já fez o encontro de casais, que estiveram aqui conosco decidindo sobre os rumos desse ano, o que nós vamos fazer esse ano. Então, algumas coisas a gente já decidiu. A gente vai já organizar o encontro de casais, como nos outros anos anteriores, provavelmente na Cidade dos Meninos. O que nós só estamos vendo na Cidade dos Meninos é conseguir confirmar a data com ele. Provavelmente deve ser para a época de agosto, setembro, provavelmente por essa data. Mas logo em seguida a gente passa para vocês, assim que a gente tiver a confirmação. Então, se já quiserem se mexer e convidar casais que ainda não participaram de encontro de casais, que já possam conversar com eles lá, falando o seguinte: olha, vai ter no final do ano ali um encontro de casais, como todos os anos acontece. O Ministério também ele está com a Escola Bíblica Dominical de Casais. A gente tem uma classe funcionando todo domingo aqui. Então, o Ministério de Casais também está participando, assumindo uma turma dessa. Que assuntos que a gente está abordando? Tem uma revistinha que a gente vai abordar ela ao final, são 12 lições, e dentro delas a gente já abordou, por exemplo, questões como o aborto, questões como qual a razão, o fundamento do casamento e assim por diante. O Ministério de Casais também, vão fazer cursos, treinamentos. O que foi feito o ano passado foi o curso chamado Curso Aliança, um curso muito bacana, profundo a respeito do casamento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo mais uma turma para esse ano. Então, o casal que não participou do curso Aliança e que queira participar,
é só você dar o nome para mim, para Madá, ou para o pastor e para a Priscila, fala, eu quero participar desse curso. Nós vamos montar salas. Então, cada sala pode ter 6 casais mais o líder, que vai coordenar, vai fazer a multiplicação desse treinamento. Então, se eu tenho 7 casais, eu fecho uma sala. Aí a gente vai abrir a segunda sala. Então, corram para que vocês possam se cadastrar, se matricular nesse curso. E um outro curso que a igreja também está promovendo, a Cíntia vai falar para nós, é o curso chamado Crawl. O curso Aliança e o Crawl, a gente ainda não tem uma data formada, porque depende da turma que a gente juntar. Se a turma entender que o melhor é durante a semana, a gente vai organizar para que seja à noite durante a semana. Se não, a gente vai ver qual que é a melhor data para realizar esse treinamento, tanto o curso Aliança quanto o Crawl. A Cíntia vai falar um pouco do Crawl para a gente. Boa noite, a paz. O Crawl Finanças é um curso da Universidade da Família, né? E ele trata sobre finanças. Nesse grupo, são pequenos grupos, só podem 5 casais, tá, gente? Só 5 casais, mais o líder. Então, são 6 casais. Mas, se porventura alguém quiser fazer esse curso, por exemplo, vem só a esposa para a igreja e o marido não vem, também pode ser feito, tá, gente? De preferência que seja feito o casal, mas se o casal não puder fazer, um dos dois puder fazer, muito bom, é bênção para a família toda, tá? Então, vai dar o nome para você, né? Dá o nome para o Roberto, né? E a gente vai organizando esse pequeno grupo, tá bom? E a última coisa do Ministério de Casais, a gente também está retomando, já ainda vamos agendar uma data para os pequenos grupos de casais. Então, ao decorrer do mês, a gente nós vamos nos organizar para iniciar os pequenos grupos de casais. E aí a gente vai dando informações para vocês à medida do tempo. Amém? Boa noite, igreja. A nossa igreja foi convidada, a Igreja Espaço Cristão está com um projeto missionário agora nas férias de julho e convidou a nossa igreja para o membro que quiser participar, juntamente com eles, desse projeto missionário. Acontecerá de 8 a 15 de julho. Nós iremos para a cidade de Betânia, no Piauí. É uma cidade que tem aproximadamente 1% só de evangélicos. Então, como foi pregado hoje pelo pastor, nós não queremos retardar a volta de Jesus, né? Não queremos retardar aqueles que precisam ser salvos. Então, quem quiser, dê o seu nome para mim ou para o pastor, para que possamos ir nessa viagem missionária. Qual o valor? A passagem ficará em aproximadamente R$1.000, ida e volta de avião. Lá vai ser alugada uma casa para acomodar as pessoas que irão. A comida também, a gente vai tentar doações, conseguir para minimizar o custo. Mas a passagem, cada um terá que pagar a sua. E levar algum dinheirinho extra, é claro. E muita disposição. Não será acomodações assim, provavelmente se dormirá no chão, em colchões de ar, mas a alegria de ver pessoas sendo salvas, não há nada que se iguale. Amém? Então, ore. Se o Senhor tocar no seu coração, converse conosco. Irmãos, a gente vai reforçar aqui o aviso do Dia da Família, 1º de maio. Pode projetar, por favor, Matheus? Então, a gente vai estar organizando aqui o churrasco de 1º de maio, que acontecerá das 11 às 16 horas, no sítio Zafalon, que é ali no Caxambu, fácil acesso. Tá? Tem um mapinha aí que a gente vai disponibilizar no site da igreja essa semana. Tá aí outros canais, WhatsApp. Daí, o que a gente como que a gente vai trabalhar? Da mesma forma do ano passado. Então, cada família, cada integrante
leva 300 gramas de carne, tá? Linguiça ou frango, suco ou refrigerante, mais R$7 para ajudar com as demais despesas, tá bom? Pode falar comigo, com a Cláudia, com o Valério e com a Érica. E quanto antes confirmar para a gente é melhor, para a gente programar todos os recursos e alimentos para o dia. Então, por favor, procure a gente. Primeiro aviso, por favor. Aí, garotada, chegou nosso primeiro projeto de 2017. Tá? Vocês estão exclusivamente, né, convidados, tanto as nossas crianças como os nossos adolescentes. Nós vamos fazer no Parque da Cidade, como é que foi feito o ano passado. Creio que o Senhor, né, já está nos aguardando. Como vocês podem... Consegue chegar um pouco mais perto lá do tema, não? Meninos, consegue chegar um pouquinho mais do tema lá? Não, dá para enxergar bem. Aumenta mais lá. Ah, deu. O tema desse ano é procurando, não é mesmo não, tá, gente? Procurando Deus, tá? Então, nós vamos estar fazendo um tema bem diversificado, e eu creio que o Senhor já tem trabalhado no nosso coração para que vocês sejam muito abençoados. Muita alegria, muita disposição, palavra de Deus, né? E eu creio que o Senhor já está preparando. Eu conto novamente com a presença dos adolescentes e dos jovens, que depois podem me procurar para que a gente possa estar se organizando para o dia 23. Eu marquei 9 horas, volta lá, diminui por gentileza. Eu coloquei 9 horas. Eu vou estar no Parque da Cidade já, às 8 horas, para receber os pais com os filhos, para que dê tempo, para que vocês possam vir para a escola dominical, se quiserem. Se não, podem ficar conosco também. Marquei retorno, meio-dia, para os pais pegarem os filhos lá no Parque da Cidade, porque aqui terminam às 11h30, 11 e pouca, termina aqui, então vou ficar lá até o último pai buscar as crianças. Tem uma equipe, está preparada para fazer esse evento lá para vocês, tá bom? Então fique tranquilo, não precisam levar nada, vamos ter brincadeiras, diversões, alimentação lá para as crianças logo de manhã, tá bom? Então estão todos convidados, tá? Todos. Eu fiquei devendo para vocês um vídeo das crianças do tema. Eu vou soltar um vídeo só para vocês compreenderem um pouquinho do que eles aprenderam esse ano. É bem rapidinho, e aí vocês vão ser edificados e alinhados no que foi mostrado para as crianças lá. Essa é uma visão panorâmica do tabernáculo que nós aprendemos. Sem som? Um pouco mais a luz. Com as crianças, tiveram a oportunidade de se acharem como que o povo vivia naquela época. Foi uma experiência muito boa para a gente, aprendemos muito, foi muito bom, uma experiência nova para a gente e para as crianças. Eu achei super interessante esse vídeo, como é que a tecnologia nos ajuda, né? Principalmente trabalhar com crianças, imagens, eu acho muito importante. Essa parte panorâmica do local onde eles ficavam acampados. E cada tempo eles iam mudando, né? Com o tempo, como Deus falava, o povo ia mudando até chegar na Terra Prometida. Isso foi um tempo, né? Hoje nós precisamos, né, mudar de nada. E o segundo vídeo... O segundo vídeo mostra a parte, bem rapidinho também, já está finalizando, a parte interna do tabernáculo. A gente estudou parte a parte, cada representação, o que significava cada coisa, e tudo voltava a Deus, mostrava que Jesus estava representado naquele lugar, mesmo no passado.
a gente não precisava viver naquele tempo para a gente visualizar como era bonito o tabernáculo, né? Como Deus preparou cada pedacinho daquele local para o povo poder glorificar o nome dele. A todo momento, Deus amava aquele povo de tal maneira que criou aquele tabernáculo para aquele povo se abençoar e ser abençoado ali, né? E hoje, graças a Deus, nós temos nosso tabernáculo, né, pela glória do Senhor, para que a gente possamos também glorificar o nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Muito bem, irmãos. Lembrando que o tabernáculo, como fala Hebreus, representam sombras das coisas que haveriam de vir, né? Então, que nós guardemos essa graça que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando e suplicando a bênção de Deus para esse final de culto. Vamos louvar ao Senhor e depois teremos a bênção. Vamos colocar em pé, irmãos.
Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo, que o viver do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.